Bom dia! Vamos dar continuidade às nossas vozes verbais? Bom, ontem eu expliquei para vocês, falei sobre voz ativa, voz passiva, deixei alguns exercícios. Eu sei que tem alguns alunos que ficaram com alguma dúvida, mas não se preocupem que quando finalizarmos esse módulo, a gente vai ter uma aula de revisão geral disso aqui. A gente ainda vai aprender mais vozes verbais, mas o que nos interessa hoje é o seguinte: a voz verbal, os seus efeitos de sentido. Nós vimos que, olha, os alunos cumprimentaram o professor. Qual é o sujeito? Os alunos. Então, os alunos aqui é um sujeito agente, porque quem está praticando a ação? Os alunos. Então, eu tenho voz ativa, certo? Porque o sujeito praticou a ação. Eu peguei a mesma frase e inverti. O professor foi cumprimentado pelos alunos. Qual é o sujeito? O professor. O professor agora está recebendo a ação ou está praticando? Está recebendo. Então, quando o sujeito pratica, o sujeito é agente. Quando o sujeito recebe, o sujeito é paciente. E, sendo agente, o sujeito, eu tenho voz ativa. Quando o sujeito é paciente, passivo, eu tenho voz passiva. Mas qual é a diferença disso aqui? Essas frases têm diferença de sentido? Não. Os alunos cumprimentaram o professor foi cumprimentado pelos alunos. Mas, quando eu coloco os alunos cumprimentaram o professor, o meu efeito de sentido é diferente da voz passiva. Quando você quer dar mais ênfase a um termo da oração, você sempre coloca ele como primeiro, você coloca ele como sujeito. Então aqui, os alunos cumprimentaram o professor, os alunos têm prioridade, eu quero dar mais ênfase aos alunos. O que me importa mais são os alunos. Então, o professor, ele recebeu o cumprimento, mas a ação do aluno é que foi importante. Agora, quando eu digo o professor foi cumprimentado pelos alunos, quem é que eu estou dando ênfase? Ao professor. Então, isso aqui é efeito de sentido na voz verbal. Quando você coloca o termo como sujeito, você está querendo dar brilho a ele, você está querendo dar ênfase, enfocar, dar um foco especial ao sujeito. Então, é errado usar voz passiva ou voz ativa? Não. Depende da sua intencionalidade. Por exemplo, se eu disser assim, eu fiz a prova. Quem é mais importante? Eu. Agora, a prova foi feita por mim. Ou seja, eu estou dando maior notabilidade à prova do que a mim. Então, aquilo que você coloca como sujeito é aquilo que você quer que tenha destaque, é aquilo que você quer que realce. Ok? Agora, nós sabemos, né, eu já disse isso no vídeo da semana passada, que o agente da passiva, ele tanto pode aparecer quanto não. Então, por exemplo, se eu disser assim, olha, minha joia foi roubada pelo ladrão. Aqui eu tenho uma frase, um exemplo de voz passiva completo. O que foi roubado? Minha joia. Eu tenho o sujeito paciente, recebeu a ação. Foi roubada, é a locução verbal que vocês viram ontem, né? Que a gente, para a voz passiva, vai ter sempre o verbo auxiliar, mais o particípio do verbo principal. E eu ainda tenho aqui o pelo ladrão, que é o que praticou a ação, que a gente chama de quê? De agente da passiva. Bom, mas aqui eu coloquei omissão do agente da passiva. Então eu tenho 3 situações em que eu posso omitir. Eu não preciso apresentar o agente. Eu faço a voz passiva, mas sem o agente. Quais são os casos? Primeiro, não é conveniente identificá-lo. Às vezes eu quero contar o milagre, mas eu não quero contar o santo, que a gente brinca muito. Então olha aqui, o muro do vizinho foi pichado. Quando eu falo o muro do vizinho foi pichado, talvez até eu saiba quem praticou essa ação, mas nesse momento não é o que eu quero, né? Eu não quero identificar.
Então, se eu disser assim, nossa, eu estou tão triste, eu fui criticada na sala de aula. Muitas vezes eu sei quem me criticou, mas eu omito quem fez a crítica. Para quê? Porque eu não quero, eu não quero identificar. Segundo caso, não são conhecidos os responsáveis pela ação. Os moradores de rua foram espancados. Talvez eu não saiba, eu sei a ação ocorrida, mas a gente não sabe quem praticou, né? Se eu disser assim, olha, meu carro foi roubado. Ponto. Eu sei que aconteceu algo, né? Alguém praticou uma ação sobre o meu carro, mas eu não sei quem. Então eu não sei identificar. Ou a identidade do agente é irrelevante, ou seja, não importa, não tem valor, não tem interesse. Olha, os móveis foram restaurados com perfeição. Aqui o que importa é que o móvel foi restaurado. Quem praticou a ação, eu poderia colocar aqui, por exemplo, pelos artistas, né? Pelo marceneiro, mas isso aqui é irrelevante. O que é irrelevante? Sem importância. Então, é possível elaborar frases sem o agente da passiva? Sim, nesses 3 casos, quando eu não quero identificá-lo, quando eu não conheço o responsável pela ação ou quando é irrelevante, quando não tem importância. Não se preocupem, porque esse assunto, quanto mais exercício vocês vão fazendo, vocês vão aprendendo. É uma matéria até muito fácil. Bom, o que vai ficar para vocês fazerem, né, de atividade? As atividades 7, 8 e 9 estão lá nas páginas 24 e 25. O teste 3, da página 29, e o em casa número 3, das páginas 30 e 31. As atividades de ontem também ainda não foram corrigidas. Então, alguns já me mandaram foto, outros não. Mas, assim, aqueles que não mandaram eu ainda aguardo. Pode mandar até das 2 atividades ao mesmo tempo. Eu vou fazer a correção, né? Eu vou postar a correção para vocês na sexta-feira. Tanto dos exercícios de ontem quanto os de hoje. Então, vocês terão tempo até sexta, na parte da tarde eu posto as correções. Para que a semana que vem, né, a gente comece um assunto novo, sem, né, nada pendente para corrigir, ok? Bom dia para vocês, bons estudos, né? Fiquem com Deus.